Para quem não sabe, né, a Natália é pediatra. Ela é minha aluna, tá? Já treinou os cachorrinhos dela, o Anakin e a Lana. Há quanto tempo já será isso, Natália? 3 anos. 3 anos já. O Anakin leva bem o nome, tá? Ele é bem malvado, ele gosta de ser malvadinho. Mas é um amor, tá? Quando ele não tá possuído, ele é bem bonzinho. Né? Então, hoje você estava trabalhando, né? Então, médico não para, né? A gente Con- continua. Conta aí pro pessoal, né? Aonde você atende, qual a sua especialidade, para quem não te Então, conhece, né? eu sou Natália, sou pediatra. Eu trabalho hoje na Clinipan, aqui, né, aqui em Curitiba. E, na verdade, eu faço mais a parte do eletivo, eu não faço tanto pronto-socorro. Todas as clínicas estão fechando os eletivos. Na Clinipan, eles fecharam até início de maio. E, por enquanto, a gente está tipo, sobre aviso, sabe? A gente auxilia lá as meninas quando tem dúvida, os pacientes ligam na central pedindo atestado, pegando receituário, né, contínuo, e a gente está auxiliando por enquanto nessa parte, os eletivos, né? Mas, porque na verdade a unidade que eu trabalhava, por exemplo, que é o Boqueirão, né, o que eu trabalho, ela está fechada só para atender pronto atendimento agora de suspeita de coronavírus. Então, tá ficando puxado, na verdade, né, a coisa. Eles estão separando, na verdade, o que é mais alto risco, né, principalmente porque o Uhum, coronavírus, a transmissão é muito alta, então eles estão deixando meio que separado. uhum, entendi, entendi. E como é que fica? Porque assim, a gente está no momento de coronavírus agora, né? Só que a gente está tendo um surto de sarampo, a gente está tendo dengue, né? Eu mesmo aqui na minha casa, eu fui picado por um mosquito Aedes aegypti semana passada, que tinha um no É, parque. Né? Não sei se não manifestou o vetor ainda, se a gente não pegou, mas a gente viu o mosquito. Né? Então, e como é que ficam essas tá outras aumentando, enfermidades? tá aumentando bastante, inclusive, o caso de dengue no estado do Paraná, né? Tá ficando bem assustador, inclusive. Tá tudo misturado, na verdade, a gente atende de tudo. A dengue até que eu não tenho visto caso aqui, sabe? Não tenho ouvido falar, assim, de paciente com dengue. Mas sarampo tinha bastante, e agora o coronavírus que tá começando, né? Sim, Mas tá surto de tudo ao mesmo tempo, na verdade, velho. tá. E como é que está funcionando? Não sei se você vai saber a parte de vacinação, as vacinas. Para as Uhum. crianças, quem não se imunizou contra sarampo, as outras vacinas, como é que está funcionando? Está funcionando normal? Então, estava, só que parece que não sei se foi a Secretaria de Saúde, emitiram uma nota hoje que as vacinas de rotina estão suspensas, estão fazendo só a da gripe até o início de abril. Só Então, tá. a orientação que eu dava antes era que se o posto tivesse muito cheio, que não fosse, que esperasse um horário que estivesse mais vazio, né, para também não botar a criança e a família em risco de aglomeração, mas não tinha ainda um posicionamento sobre isso. Só que como começou a campanha da gripe, eles suspenderam todas as outras vacinas e vão começar a fazer só, eu acho que depois do início de abril. Eu já atendi muitos apartamentos, né? A gente acaba no início do meu treinamento, vocês passaram por isso. Na remodelagem, a gente acaba fazendo uma certa privação, né? Então, o Anakin e a Lana, eles ficaram lá um mês, pelo menos, sem sair passear, sem sair do apartamento, tá? Isso é Ah, algo que a gente acaba fazendo no treinamento normal, né? Tem apartamentos que eu atendo que, não sei se é face sul, e não bate sol. Não bate sol. E eu já tive situações do cachorro, por não tomar sol nesse período, às vezes 10 dias, o cachorro tem problema de pele, né? E a gente acaba abrindo algumas exceções. No início do treinamento, a gente acabou tropeçando nisso. Hoje a gente já toma alguns cuidados. Como é que funcionaria num período de quarentena? Criança, idoso, em geral, pessoas que não vão poder sair do apartamento, não vão poder sair de casa, num local que não bate sol de momento nenhum do dia. Quais problemas essas pessoas podem ter no período de quarentena? então, na verdade, é porque não sei falar do cachorro, mas nem gente. O período de quarentena de 2 semanas, um mês que seja, é um período muito curto para dar um problema sistêmico, assim. Então, quando você fala de falta de sol, a gente pensa mais em deficiência de vitamina D, né? Que é a vitamina que tem a ativação pelo sol e ela se forma.
A gente tem a forma ativa dela, quando a gente toma sol na pele, ela é ativa. Mas como é um período de tempo curto, não tem, na verdade, um problema maior em ficar 15, 20 dias, 30 que seja, sem a exposição solar. É lógico que isso você mantém também, né, uma rotina adequada, toma sol com uma certa frequência, mas não é tempo suficiente de causar um transtorno assim, para a criança ou para o adulto que seja. Legal. Em cachorro a gente percebe, era um cães que já tinha algum tipo de problema de pele, né? Entendi. E aí ele manifestava, tá? Às vezes 10 dias já manifestava algum tipo de problema. Aí o veterinário já falava assim, é falta de sol, enfim. É que, na Então, verdade, em criança, por exemplo, quando tem dermatite atópica, que é um problema de pele, um tipo de alergia, é o contrário, ela não pode se expor assim ao sol, porque senão entendi. começa a manchar a pele, pode até piorar a ferida, é meio que o contrário. Não tem essa restrição assim de que vai dar um problema porque pegou o sol. É meio que o contrário. Quando pessoas têm alguma lesão de pele, se você toma sol em cima, pode marcar, pode deixar manchado. Então, geralmente, a maioria, né, das lesões de pele, a indicação é o oposto, é você usar filtro solar, se proteger. Tá, legal, legal. Mais uma pergunta aqui. Qual que é a ideia de todo mundo ficar em casa? É para matar o vírus? É Não. para a gente não sobrelotar os hospitais? Tá? Tá. Ou é só para ganhar tempo para vacina? Ou é outra coisa? O que acontece? O grande mal do coronavírus é que a transmissão dele é muito fácil. Qual que é o problema disso? Que se todo mundo que tem fator de risco ficar grave junto, vai quebrar o sistema de saúde. Então, vai acontecer o que está acontecendo com a Itália. Ficou muita gente grave ao mesmo tempo. Então, eles não estão tendo leito de hospital, não estão tendo respirador. Então, eles estão tendo que escolher para quem que vai o respirador. Porque não tem para todo mundo. Então, por que de fazer quarentena, ficar em casa? É para achatar a curva de pico de transmissão. Então, se fica todo mundo doente ao mesmo tempo, acontece isso de sobrecarregar o hospital e não dar conta de atender todo mundo. E se você dissipa um pouco a doença, então fica cada um de pouquinho doente, você consegue atender aqueles pacientes, dá tempo deles curarem para ter alta e entrar outro, entendeu? Na verdade, não é que o vírus vai morrer se ninguém ficar em casa. Não é bem assim, porque o vírus, ele justamente porque tem essa transmissão, ele vai morando em cada um e vai transmitindo, né? Na verdade, eu acredito que vai ser igual ao H1N1, a gente vai ter transmissão dele por muito tempo. O que não pode acontecer é esse pico de transmissão de todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Porque mesmo a proporção de doentes graves sendo menor, sendo pequena, não é grande a proporção de gente que, por exemplo, em adulto saudável, a chance de dar um problema e você ter uma doença grave é de 0,2%, certo? É muito baixa. Só que com a idade e com as doenças que a pessoa vai adquirindo, tipo diabetes, hipertensão, as comorbidades que a gente fala, esse índice de morbidade, né, e de mortalidade vai subindo. Então chega a 15% em idosos com problemas de saúde. O problema é que, por exemplo... Oi? 15% em idosos? Até 15%. Então, idoso, por exemplo, 80 anos, diabético, hipertenso. Então, o índice de mortalidade nessas pessoas é muito mais alto. Então, chega a 15%. E mesmo a proporção sendo pequena, né, se você pegar assim, num geral, chega em torno de 1 a 3% de mortalidade geral, sem contar a idade, sem contar nada. Essa pequena parte, se todo mundo ficar junto, mesmo sendo uma pequena parte, o hospital não comporta todo mundo. Entendi. É muita então, gente, você quebra o sistema de saúde. É muita gente. País com mais de 200 a milhões de população do habitantes. Brasil é muito grande, né? Então, justamente, não vai ter leito para todo mundo, entendeu? Não